meu nome é Hayley Wilson. Tenho 32 anos e nunca pensei que checar minha caixa de correio mudaria minha vida. Durante meses, esperei ansiosamente pelo convite de casamento do meu irmão Kevin. Quando o envelope finalmente chegou, meu coração disparou até eu abri-lo. Dentro não havia um convite, mas um bilhete escrito à mão: "Desculpe, querida. Este evento é somente para adultos." Somente para adultos? Sou adulta. A verdade me atingiu como um soco. A noiva do meu irmão, Stephanie, não me queria lá. Confusão, mágoa e raiva me invadiram. Antes de me aprofundar nessa montanha-russa de emoções, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Clique no botão de inscrição e junte-se a mim enquanto compartilho como o fato de não ter sido convidado para o casamento do meu irmão me levou à jornada mais transformadora da minha vida. Kevin e eu crescemos como ladrões no subúrbio da Filadélfia, apenas 2 irmãos contra o mundo. 4 anos mais velho que eu, ele era meu protetor, meu confidente, muitas vezes, meu cúmplice nas travessuras da infância. Passávamos os verões construindo fortalezas elaboradas no nosso quintal, criando mundos inteiros onde nada poderia nos atingir. Kevin me ensinou a andar de bicicleta, me ajudou com a lição de matemática e afugentou as crianças da vizinhança que me provocavam por causa do meu aparelho na 7ª série. Nosso vínculo se solidificou quando o casamento dos nossos pais implodiu. Eu tinha 15 anos, Kevin 19, e estava começando a faculdade. O divórcio foi conturbado, brigas de gritos, portas batendo e acordos tensos sobre a guarda. Enquanto nossos pais estavam ocupados se separando, Kevin se tornou minha âncora. Ele dirigia da Penn State para casa quase todos os fins de semana só para se certificar de que eu estava bem, me levando para tomar sorvete e me deixando desabafar sobre o caos em casa. "Somos você e eu, Aius", ele dizia, usando o apelido que só ele tinha permissão para usar. "Somos os únicos que entendemos como é isso." Quando me formei no ensino médio, o Kevin estava lá, torcendo mais alto do que qualquer um. Quando tive meu primeiro coração partido na faculdade, ele dirigiu 3 horas para me trazer canja de galinha e assistir a filmes de ação horríveis até eu rir de novo. Quando consegui meu primeiro emprego no marketing em Boston, ele me ajudou a mudar e montou todos os meus móveis da IKEA sem reclamar. Era isso que éramos um para o outro, constantes em um mundo em transformação. Até a Stephanie. Kevin a conheceu há 4 anos no prestigiado escritório de advocacia onde ambos trabalhavam em Boston. Lembro-me das primeiras mensagens dele sobre ela, como ela era brilhante no tribunal, como ela ria das piadas ruins dele, como ela o desafiava a ser melhor. Fiquei feliz por ele. Kevin teve encontros casuais por anos, mas nunca parecia encontrar alguém que correspondesse à sua ambição e intelecto. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante sofisticado em Back Bay. Percebi como Kevin olhava constantemente para Stephanie em busca de aprovação, uma mudança sutil em sua confiança que me perturbou. Stephanie estava elegante em seu vestido de grife, com brincos de pérola refletindo a luz enquanto me avaliava com um sorriso experiente. "Kevin me contou tanto sobre você", disse ela, mas seu tom sugeria que aquelas histórias talvez não fossem lisonjeiras. Durante o jantar, ela direcionou as conversas para os colegas de escritório de advocacia e as conexões com clubes de campo, mundos aos quais eu não pertencia com minha carreira em marketing criativo e meu apartamento modesto. Quando eu mencionava memórias de infância, Stephanie mudava sutilmente de assunto, como se nossa história em comum fosse relevante para o futuro de Kevin. As mudanças em Kevin aconteceram gradualmente. Primeiro, ele parou de atender minhas ligações imediatamente, muitas vezes demorando dias para retornar. Nossos telefonemas de domingo à noite, uma tradição desde a faculdade, passaram a ser mensais, depois trimestrais. Quando nos falávamos, as conversas giravam em torno dos casos dele ou das realizações de Stephanie. Ele raramente perguntava sobre a minha vida. "O Kevin só está ocupado", dizia nossa mãe quando eu expressava preocupação. É o que acontece quando você está construindo um futuro com alguém. Mas parecia mais do que estar ocupado. Parecia um apagamento. Eu me esforçava para manter nossa conexão. Enviei presentes de aniversário atenciosos, comprei ingressos para os jogos do Celtics, seu time favorito, e sugeri brunches que combinassem com a agenda dele. A maioria das tentativas era recebida com cancelamentos de última hora ou interações educadas, porém distantes, quando nos encontrávamos. Enquanto isso, construí minha própria vida em Boston.
Cheguei a gerente sênior de marketing em uma startup de tecnologia, fiz um pequeno, mas fiel grupo de amigos e namorei ocasionalmente, embora nada sério tenha dado certo. Meu apartamento em Cambridge se tornou meu santuário, pequeno, mas repleto de livros, plantas e arte de criadores locais. Eu tinha orgulho da vida que havia construído. No entanto, algo fundamental parecia faltar sem a presença do meu irmão. A última conversa significativa que tivemos foi há 6 meses, quando ele ligou para anunciar o noivado. Apesar de tudo, uma felicidade genuína por ele me invadiu. Estou tão feliz por você, Kel, eu disse, usando meu apelido de infância para ele. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada, Aius, ele respondeu, e por um momento, ouvi o carinho do meu irmão retornar. Significa muito vindo de você. Imediatamente me ofereci para ajudar com o planejamento do casamento. Eu poderia criar os convites, pesquisar os locais, o que quer que eles precisassem. Houve uma pausa constrangedora. Que fofo, ele finalmente disse. Mas a mãe da Stephanie está cuidando da maior parte, e eles contrataram uma cerimonialista para o resto. Mesmo assim, mantive a esperança de que o casamento nos aproximasse novamente, que, de alguma forma, compartilhar esse marco lembrasse Kevin do nosso vínculo. Imaginei a gente rindo durante as histórias da despedida de solteiro dele, compartilhando uma dança especial de irmãos na recepção, brindando a novos começos enquanto reconhecíamos nosso passado em comum. Então, esperei por esse convite, verificando minha caixa de correio ansiosamente por meses. E quando finalmente chegou, não era um convite. O dia em que a carta chegou começou como qualquer outra terça-feira. Meu despertador tocou às 6h30, e me arrastei para fora da cama para regar minha coleção de plantas domésticas antes da minha corrida matinal ao longo do rio Charles. Meu apartamento estava banhado pela suave luz dourada do início do outono, minha estação favorita na Nova Inglaterra. O ar fresco, a mudança das folhas e a sensação de novos começos sempre me energizavam. Voltei para casa, tomei um banho e preparei meu smoothie de café da manhã de sempre antes de descer para verificar minha correspondência. A caixa de correio de latão no saguão do meu prédio de arenito pardo costumava estar lotada apenas de contas e panfletos, mas naquele dia era diferente. Enfiado entre uma conta de luz e um cardápio de comida para a viagem, havia um envelope creme com uma caligrafia elegante que imediatamente reconheci como sendo do Kevin. Meu coração disparou ao examinar o envelope. O papel era grosso e caro, com um brilho sutil, definitivamente papelaria de casamento. Finalmente, depois de meses de espera, o convite chegou. Praticamente corri de volta para o andar de cima, apertando o envelope contra o peito. De volta ao meu apartamento, abri-o com cuidado, sem querer rasgar o que presumi ser um lindo convite. Dentro não havia o esperado cartão formal com detalhes em relevo dourado e RSVP. Em vez disso, havia apenas um pequeno bilhete com uma mensagem escrita à mão: Querida Haley, espero que este bilhete a encontre bem. Stephanie e eu gostaríamos de lhe informar que nossa cerimônia e recepção de casamento serão um evento exclusivo para adultos. Esperamos que você compreenda e estamos ansiosos para comemorar com você em outra ocasião. Com carinho, Kevin. Li 3 vezes, tentando entender as palavras. Só para adultos. Tenho 32 anos, trabalho em uma empresa e um plano de previdência privada. Não sou nem de longe uma criança. A confusão deu lugar à compreensão à medida que a verdade se consolidava. Não era um convite. Era o oposto, um desconvite formal, uma notificação de que eu não era bem-vinda. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular. Disquei o número do Kevin, com a respiração ofegante e rápida. Caiu direto na caixa postal. Kevin, sou eu. Acabei de receber seu recado sobre o casamento ser só para adultos e estou confusa. Sou literalmente adulta. Me ligue de volta, por favor. Tentei me concentrar nos e-mails de trabalho, mas minha concentração estava abalada. Depois de 1 hora sem resposta, enviei uma mensagem: recebi seu recado. Não sei se entendi. Podemos conversar sobre isso? 20 minutos depois, a resposta dele chegou: em reuniões o dia todo. É mais fácil assim, com as restrições de local. Conversamos depois. Restrições de local para seu único irmão? A desculpa era tão transparente que me embrulhou o estômago. Tentei ligar novamente naquela noite. Como ele não atendeu, finalmente liguei diretamente para Stephanie.
Ela atendeu no quarto toque, com a voz calma e serena. Haley, este não é um bom momento. Vamos nos encontrar com a florista. Só preciso entender o que está acontecendo, eu disse, tentando manter a voz firme. O Kevin me mandou um bilhete dizendo que o casamento é só para adultos, mas isso não faz sentido. Ela suspirou, o som baixo através do telefone. Olha, estamos tentando manter a lista de convidados administrável. O local tem limites de capacidade rígidos. Sou irmã dele, eu disse, com a voz embargada, a única irmã dele. Eu entendo isso, ela respondeu, embora seu tom sugerisse que não. Mas, com as tensões familiares do jeito que estão, achamos que seria mais fácil. Que tensões familiares? Perguntei, genuinamente perplexa. O Kevin mencionou que vocês dois não andam próximos ultimamente, disse ela. E com a sua tendência a ser emotiva, ficamos preocupados que isso pudesse causar constrangimentos. Minha tendência a ser emotiva? Senti como se tivesse levado um tapa. Antes que eu pudesse responder, ela continuou: precisamos mesmo voltar para esta reunião. O Kevin pode te ligar amanhã para explicar melhor. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei em silêncio, atordoada, agarrando meu celular. Em meio às lágrimas, abri o Instagram e imediatamente me deparei com postagens de amigos em comum sobre os preparativos para a despedida de solteiro, pessoas que eu mal conhecia, colegas do escritório do Kevin, colegas de faculdade da Stephanie, primos distantes que só víamos em funerais, todos comemorando sua inclusão em um casamento do qual eu estava explicitamente excluída. Desesperada por respostas, liguei para minha mãe. Querida, eu esperava que eles mudassem de ideia, disse ela depois que expliquei a situação, confirmando que sabia o tempo todo. Os pais da Stephanie estão contribuindo significativamente para o casamento e têm opiniões fortes sobre a lista de convidados, e o Kevin simplesmente concordou, excluindo a própria irmã. O silêncio dela foi resposta suficiente. Você estará lá? Perguntei, já sabendo a resposta. Desculpe, querida. Tentei convencê-lo de que isso era errado, mas ela ainda iria. Todos iriam. A vida continuaria como se a minha exclusão fosse um detalhe menor, e não uma rejeição sísmica. Passei aquela noite rolando anos de fotos, Kevin e eu construindo castelos de areia em Cape Cod, Kevin segurando uma placa de irmão orgulhoso na minha formatura da faculdade, Kevin e eu no dia de ação de graças há apenas 2 anos, abraçados, sorrindo juntos. O que tinha acontecido conosco? Quando eu tinha me tornado dispensável? Por meio de amigos em comum, descobri que quase todos em nosso círculo social haviam recebido convites adequados meses antes. Eu era a única omissão significativa. Essa informação se instalou em meu peito como uma pedra, pesada e imóvel. Na manhã de segunda-feira, eu estava com o olhar perdido na tela do meu computador. A proposta de marketing na qual eu vinha trabalhando havia semanas agora era um símbolo sem sentido em uma página digital. Minha colega de trabalho, Jenna, parou na minha mesa e colocou um café. Parece que você precisa disso mais do que eu, disse ela, com a preocupação evidente na voz. Está tudo bem? Bem, respondi automaticamente. Só não dormi bem. Deve ser contagioso. Metade do escritório parece zumbificada hoje. Ela se demorou. Sabe, a equipe sobreviveria se você tirasse alguns dias de folga. Quando foi a última vez que você usou seus dias de férias? Eu não conseguia me lembrar. Entre os prazos dos projetos e a ansiedade pelos preparativos do casamento, eu mal tirava fins de semana, muito menos folgas de verdade. Estou bem, repeti, mas as palavras soaram vazias até para os meus ouvidos. 20 minutos depois, eu me encontrava trancada no banheiro do 3º andar, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto enquanto me agarrava à pia para me apoiar. As luzes fluorescentes realçavam as olheiras, a palidez da minha pele. Eu mal me reconhecia. Não foi a primeira vez que Kevin me excluiu desde que Stephanie entrou na vida dele. Houve a festa de fim de ano do escritório de advocacia, onde supostamente havia um número limitado de acompanhantes, mas outros colegas trouxeram irmãos. A festa de inauguração da nova casa em Beacon Hill, onde fiquei sabendo do encontro por meio de postagens nas redes sociais no dia seguinte. A viagem de esqui de ano novo com apenas alguns casais em que, de alguma forma, incluía amigos solteiros do lado de Stephanie. Cada exclusão foi dolorosa,
mas eu inventei desculpas para ele. Ele está ocupado. Foi de última hora. Ele está distraído com o trabalho. O casamento foi diferente. Um casamento era intencional, planejado com meses de antecedência. Essa exclusão foi deliberada e pública, uma mensagem clara sobre o meu lugar na nova vida dele. De volta à minha mesa, meu telefone vibrou com o nome do Kevin na tela. Desci a escada para atender. Oi, disse ele, com a voz casual, como se nada tivesse acontecido. Desculpe não ter atendido suas ligações. As coisas estão uma loucura com o planejamento do casamento. Aposto, respondi, lutando para manter o tom neutro, embora eu não saiba, já que aparentemente não fui convidada. Ele suspirou. Haley, é complicado. O local. Não, interrompiu, a Stephanie já tentou a desculpa do local. Se o espaço é tão limitado, por que pessoas que eu nunca conheci estão na lista de convidados e eu não? O silêncio se instalou entre nós. O que está acontecendo mesmo, Kevin? Insisti. Eu mereço a verdade. A Stephanie acha. Ele começou, mas parou. Ela está preocupada que você possa fazer coisas sobre si mesma. Ela diz que você sempre foi muito dramática, muito emotiva. As palavras a atingiram como golpes físicos. Dramática demais para ter sentimentos humanos normais? Para esperar ser incluída no casamento do meu único irmão? Você está provando o ponto dela agora mesmo, disse ele, com a voz assumindo o tom condescendente que usava em argumentos jurídicos. Escute, nós só queremos um dia sem drama. E eu sou o drama, elevei a voz, apesar dos meus esforços para controlá-la. Eu te apoiei em tudo, Kevin. Em tudo. Quando foi que me tornei alguém de quem você tem vergonha? Não tenho vergonha de você, protestou ele, com a voz fraca. É que Stephanie e eu concordamos que é melhor assim. Melhor para quem? Certamente não para mim. E acho que também não é o melhor para você, mas você está sob a influência dela demais para perceber. Isso não é justo, ele retrucou. Você nunca deu uma chance a ela. Eu só dei chances a ela, eu gritava agora, grato pela escada vazia. Tentei por 4 anos me conectar com ela, apoiar o relacionamento de vocês, manter nosso vínculo apesar da óbvia antipatia dela por mim, e é isso que eu consigo. Talvez seja por isso, disse-lhe friamente, essa reação aqui. Essa incapacidade de pensar em qualquer pessoa além de si mesma. As acusações me deixaram atordoada e em silêncio. Era assim que ele me via, como egoísta. Quando nossas perspectivas sobre o nosso relacionamento divergiram tão dramaticamente. Preciso ir, disse ele em meio ao silêncio. A Stephanie está esperando. Espero que você respeite nossa decisão e fique feliz por nós à distância. A ligação terminou e, com ela, algo fundamental entre nós. Encostei-me na parede, uma calma estranha substituindo a tempestade de emoções. Era a calma da finalidade, de uma porta se fechando para sempre. Voltei para minha mesa, abri meu laptop e fiz algo que nunca tinha feito antes. Naquela noite, sentei-me de pernas cruzadas na cama com meu laptop, navegando por sites de viagens como se estivesse em transe. Sudeste Asiático, Austrália, América do Sul, lugares que sempre pareceram destinos para um dia. Por que não agora? O que estava me mantendo ali, afinal? Às 2 horas da manhã, comprei uma passagem só de ida para Bangkok, na Tailândia. O preço me fez estremecer, mas algo na decisão da ação parecia certo. Eu não ficaria sozinha em casa no dia do casamento de Kevin, navegando por posts nas redes sociais e sentindo pena de mim mesma. Eu estaria ocupada demais vivendo. Arrumar as malas foi catártico. Tirei roupas dos cabides com desenvoltura, enfiei produtos de higiene pessoal em sacolas e selecionei livros que eu queria ler há anos. No fundo do meu armário, encontrei um álbum de fotos da nossa infância, Kevin me levando de carona na feira estadual, ambos sem dentes e sorrindo abertamente. Hesitei e depois o deixei na prateleira. Esta jornada não era sobre olhar para trás. Ao trancar a porta do meu apartamento na manhã seguinte, com a mala na mão, senti algo inesperado junto com a dor, uma pontada de excitação. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava fazendo algo completamente sem planejamento, completamente para mim. Se Kevin conseguiu reescrever nosso relacionamento, talvez eu também pudesse reescrever minha própria história.
O aeroporto internacional Logan fervilhava com a movimentação matinal enquanto eu empurrava minha mala pelas portas automáticas. A ansiedade familiar da viagem, será que esqueci alguma coisa? Meu passaporte está mesmo na minha mala? Se misturava a uma estranha sensação de libertação. Por 24 horas, eu ficaria suspenso entre mundos, inalcançável, pertencendo a lugar nenhum e a todos os lugares. As filas de segurança e os anúncios de embarque se dissiparam em ruído branco enquanto eu esperava no portão de embarque, observando famílias, casais e viajantes solitários como eu indo e vindo. Uma jovem abraçou os pais em lágrimas antes de se dirigir ao portão de embarque. A cena me fez lembrar de mim, Kevin me levando para a faculdade, me ajudando a carregar caixas para o meu dormitório, seu abraço apertado antes de ir embora. Você vai arrasar, Aius, disse ele, com a voz rouca e uma emoção incomum. Me liga a qualquer hora, dia ou noite. Eu acreditei na palavra dele naquela época, nunca imaginando um dia em que ele não atenderia. A viagem de 20 horas até a Tailândia, de Boston a Tóquio e Bangkok, me deu tempo de sobra para refletir. Em algum lugar sobre o Pacífico, envolta na escuridão anônima de uma cabine de avião à noite, comecei a escrever no diário que comprei impulsivamente em uma loja do aeroporto. Não sobre Kevin ou o casamento, mas sobre mim mesma. Quando foi a última vez que fiz algo espontâneo? Quando foi que priorizei a aventura em vez da estabilidade? Teria me tornado previsível demais, segura demais? Talvez houvesse um fundo de verdade nas palavras cruéis de Kevin, não que eu fosse egoísta ou dramática, mas que talvez tivesse vivido tempo demais à sombra da nossa história compartilhada, medindo meu valor pela força do nosso vínculo em vez de criar uma identidade inteiramente minha. Bangkok me recebeu com uma muralha de calor e umidade ao sair do aeroporto. O ataque sensorial foi imediato, buzinas de tuk-tuks, vendedores ambulantes gritando em tailandês musical, a mistura pungente de fumaça de escapamento, flores tropicais e temperos culinários. Em meio ao caos, me senti maravilhosa e assustadoramente anônima. O albergue que reservei de última hora ficava no bairro de Ari, menos turístico que a região da Khao San Road, segundo minha pesquisa apressada. O dormitório feminino era limpo e moderno, com cortinas de privacidade em cada beliche e armários para objetos de valor. Enquanto eu guardava minha mochila, ouvi uma voz vinda do beliche de cima. Primeira vez na Tailândia? Olhei para cima e vi uma mulher mais ou menos da minha idade, com a pele sardenta de sol e um coque loiro bagunçado. É tão óbvio assim? Perguntei. Ela riu. Você está com aquele olhar arregalado e um pouco apavorado. A propósito, sou Audrey, de Vancouver. Haley, de Boston, viajante solo, assenti, com a cabeça baixa, e a realidade da minha situação me atingiu de repente. Eu estava literalmente do outro lado do mundo, sozinha, sem nenhum plano. Melhor maneira de viajar, disse Audrey, confiante. Alguns de nós vamos comer na rua, se você quiser ir. A melhor cura para o jet lag é se esforçar e se adaptar ao horário local imediatamente. Meu instinto foi recusar, me refugiar na segurança da solidão. Mas quebrar padrões não era o objetivo dessa jornada? Eu adoraria, ouvi-me dizer. Aquela primeira noite em Bangkok foi um turbilhão de novas experiências, andar de skitran, comer pad thai de um vendedor ambulante sentado num banquinho de plástico, aprender a dizer obrigado em tailandês com Audrey e suas amigas. Caí na cama exausto, mas estimulado demais para dormir, com os sons desconhecidos da cidade filtrando-se pela janela do albergue. Na manhã seguinte, saí sozinha para explorar, munida de um mapa turístico e com pouca confiança. Em menos de uma hora, eu estava irremediavelmente perdida em um labirinto de barracas de mercado. O pânico subiu à minha garganta enquanto eu circulava o mesmo templo pela terceira vez. Então, meu celular apitou com uma mensagem da minha mãe. Acabei de pegar meu vestido de mãe do noivo, azul marinho com lantejoulas. O Kevin disse que o local está lindo com todos os arranjos florais. A realidade voltou. Enquanto eu vagava por ruas estrangeiras, os preparativos para uma celebração à qual eu não era convidada continuaram sem problemas. A crueldade casual da mensagem, a indiferença da minha mãe em relação a como tais atualizações poderiam me afetar, desencadearam uma onda de tontura. Tropecei até um banco próximo, respirando com dificuldade. Um ataque de pânico, aqui e agora, a milhares de quilômetros de casa. Perfeito. Senhorita, tudo bem?
Uma senhora tailandesa idosa de uma barraca de flores próxima se aproximou, com preocupação evidente apesar da barreira linguística. Tentei assentir, mas as lágrimas me traíram. Sem hesitar, ela desapareceu em sua barraca e voltou com um pequeno copo d'água e uma flor de jasmim, que colocou delicadamente atrás da minha orelha. Linda moça, sem choro, disse ela em um inglês hesitante, dando um tapinha na minha mão. Tailandês, lugar feliz. A simples gentileza de uma desconhecida abriu algo em mim. Aceitei a água com as mãos trêmulas, o doce aroma do jasmim cortando minha angústia. Quando minha respiração se acalmou, comprei uma de suas guirlandas de flores intrincadas, pagando um preço exagerado de propósito. Seu sorriso, ao acenar em despedida, pareceu a primeira conexão humana genuína que tive em meses. Naquela noite, encontrei um pequeno restaurante onde fiz meu pedido apontando para o prato de outro cliente. O resultado, um curry verde perfumado com vegetais que não consegui identificar, foi a coisa mais vibrante e viva que eu já havia provado em anos. Enquanto saboreava a cada mordida, meu celular se iluminou com outra mensagem, desta vez do Kevin. Mamãe disse que te contou sobre o restaurante. Espero que você esteja bem. Saudades. Saudades de mim? A audácia quase me fez rir alto. Desliguei o celular sem responder e pedi arroz glutinoso com manga de sobremesa. Amanhã, decidi, deixaria Bangkok. A energia frenética da cidade combinava demais com o meu caos interno. Eu precisava de espaço para respirar, para pensar, para começar a me curar. No albergue, pesquisei destinos litorâneos e reservei uma passagem de ônibus para a província de Krabi, no sul da Tailândia. Enquanto o ônibus com ar-condicionado serpenteava pela zona rural tailandesa no dia seguinte, paisagens verdejantes, diferentes de tudo na Nova Inglaterra, estendiam-se em todas as direções, palmeiras, arrozais, pequenas vilas com telhados dourados de templos brilhando ao sol. Pela primeira vez desde que recebi aquele envelope creme, senti uma pontada de gratidão. Se eu tivesse sido incluída no casamento, estaria em Boston agora mesmo, ajudando com os arranjos de mesa ou participando de chás de panela, desempenhando meu papel na história de outra pessoa. Em vez disso, eu estava escrevendo um novo capítulo meu, um capítulo em que ser excluída não era um fim, mas um começo. A praia de Highlight se materializou como um cartão postal que ganhou vida, falésias de calcário elevando-se sobre águas azul turquesa, barcos longtail balançando em ondas suaves, areia branca e fina se estendendo ao longe. Meu hostel à beira-mar era simples, mas perfeitamente posicionado para apreciar o pôr do sol. Depois da sobrecarga sensorial de Bangkok, o ritmo das ondas do mar parecia um remédio. Na minha segunda noite, notei um pequeno grupo ao redor de uma fogueira na praia e reconheci a risada característica de Audrey. Ela me viu e acenou entusiasmada. Boston, venha se juntar a nós. O círculo se abriu para incluir a mim, Audrey, de Vancouver, e Tyler, um fotógrafo americano de Seattle que documenta destinos de escalada no Sudeste Asiático, Maya, uma professora canadense de jardim de infância em férias de verão, e Luiz, um chefe espanhol que estava tirando um ano de férias para viajar antes de abrir seu próprio restaurante. O que te traz à Tailândia sozinha? Perguntou Maya enquanto me passava uma garrafa de cerveja local. Só precisava de uma mudança de ares, respondi automaticamente, com o desvio de ares ensaiado. Me conta, acrescentou Luiz. Fiquei 3 anos sem falar com meu pai depois que ele perdeu minha formatura na faculdade de culinária para um torneio de golfe. Você costuma ser próxima do seu irmão? Perguntou Maya. A pergunta abriu caminho. Antes que eu percebesse, eu estava contando tudo para aqueles estranhos, o vínculo de infância, o distanciamento gradual, a hostilidade sutil de Stephanie, a desculpa de só para adultos. Enquanto eu falava, a mágoa se transformou de uma vergonha particular em uma experiência humana compartilhada. Minha irmã e eu não nos falamos há 5 anos, confidenciou Tyler quando terminei. Ela se casou com um cara que achava que eu era uma má influência porque escolhia a fotografia em vez de uma carreira de verdade. Com o tempo, ela parou de retornar minhas ligações. Você tentou se reaproximar? Perguntei. Todo aniversário, todo Natal, disse ele. Chega um momento em que você tem que aceitar que não pode forçar alguém a querer você na vida dela, nem mesmo na família, principalmente na família. Maya, mais otimista, insistiu que o tempo muitas vezes cura essas feridas. Minha mãe e minha tia ficaram uma década sem se falar por causa do drama da herança. Agora elas são inseparáveis. A questão não é se ele vai mudar de ideia, disse Luiz, atiçando a chama com um graveto.
é se você ainda vai querer ele na sua vida se ele mudar. As perspectivas deles, que iam da aceitação pragmática de Tyler à paciência esperançosa de Maya, ofereceram um prisma para enxergar minha situação de forma diferente. Não eram pessoas que conheciam Kevin, eu ou nossa história. Suas percepções vieram sem agenda ou bagagem. Na manhã seguinte, quando Tyler me convidou para participar de sua excursão de ilha em ilha, concordei sem hesitar. O dia passou em um turbilhão de mergulhos de snorkel sobre recifes de corais, escaladas em afloramentos rochosos até mirantes panorâmicos e abacaxi fresco compartilhado em praias imaculadas, acessíveis apenas por barco. Por horas a fio, esqueci-me de Boston, do casamento, da dor. Naquela noite, checando meu e-mail no Wi-Fi instável do albergue, encontrei uma mensagem do meu chefe: a equipe sente sua falta, mas leve o tempo que precisar. Posição garantida quando estiver pronto para retornar. A certeza de um emprego para o qual voltar libertou algo em mim. No impulso, estendi minha reserva no albergue por 2 semanas e enviei uma mensagem para meus novos amigos para ver se eles estariam interessados em viajar para o norte, para Chiang Mai, depois. Os 3 ficaram entusiasmados e, num piscar de olhos, minha escapada improvisada se transformou em uma jornada de verdade. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo, manhãs explorando com meus companheiros de viagem, tardes, às vezes sozinha com meu diário em praias mais tranquilas, noites compartilhando refeições e histórias. Apaguei meus aplicativos de redes sociais, cansada das atualizações do casamento que meus amigos compartilhavam sem saber. A distância da conexão digital constante provou ser surpreendentemente libertadora. Uma semana depois de nossa estadia em Hailey, nos voluntariamos em um santuário de elefantes na selva próxima. Ao contrário das armadilhas para turistas que oferecem passeios de elefante, esta foi uma operação de resgate legítima, onde os elefantes vagavam livremente. Preparamos comida, limpamos os recintos e observamos esses gigantes gentis a uma distância respeitosa. Eles nunca esquecem suas famílias, disse-nos o diretor do santuário. Os elefantes mantêm laços por décadas, mesmo quando separados. Eles choram seus mortos, celebram nascimentos, protegem seus vulneráveis. De muitas maneiras, eles entendem a família melhor do que os humanos. Observando uma mãe elefante guiando delicadamente seu filhote por um poço de lama, senti lágrimas inesperadas brotarem em meus olhos. Tyler, percebendo, silenciosamente me entregou sua câmera. Às vezes, ver as coisas por uma lente diferente ajuda, disse ele. Tente se concentrar nelas em vez de no que quer que esteja se passando na sua cabeça. Através do visor, capturei as interações carinhosas dos elefantes, trombas entrelaçadas, corpos posicionados para proteger os membros mais jovens do sol, a matriarca em constante vigilância. O foco necessário para tirar boas fotos afastou outros pensamentos, criando um espaço meditativo onde passado e futuro deixaram de existir momentaneamente. Naquela noite, Maya nos convenceu a visitar um templo budista próximo, onde um monge que falava inglês oferecia orientação de meditação aos visitantes. O templo era um refúgio de tranquilidade, com estátuas douradas de Buda brilhando à luz de velas. O monge, mais jovem do que eu esperava e com um senso de humor inesperado, falou sobre o apego como a raiz do sofrimento. Nos apegamos a expectativas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre como os relacionamentos deveriam ser, explicou. Quando a realidade difere dessas expectativas, sofremos. O caminho para a paz não é forçar a realidade a corresponder às nossas expectativas, mas ajustá-las para aceitar a realidade. Isso parece desistência, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse filtrá-las. Ele sorriu. Há uma diferença entre rendição e aceitação. Rendição é derrota. Aceitação é entender que algumas coisas estão além do seu controle e escolher direcionar sua energia para onde ela pode fazer a diferença em suas próprias ações, em seu próprio coração. Suas palavras me acompanharam de volta à praia, onde me sentei sozinha, observando o luar refletido na água. Eu esperava que Kevin mantivesse nosso vínculo apesar de Stephanie, apesar das crescentes diferenças em nossas vidas. Eu esperava que a família superasse todas as outras considerações. Quando a realidade não correspondeu a essas expectativas, fiquei devastada. Mas e se eu aceitasse a realidade não como justa ou correta, mas simplesmente como ela era? E se, em vez de lutar por um relacionamento com alguém que claramente não me priorizava, eu me concentrasse em conexões que me eram oferecidas livremente, como meus novos amigos?
E se a energia que gastei me sentindo magoada fosse redirecionada para a construção de uma vida tão gratificante que a exclusão de um único evento, mesmo um tão significativo quanto o casamento de um irmão, não pudesse prejudicar minha felicidade? Pela primeira vez, considerei a possibilidade de que essa dolorosa rejeição pudesse ser, na verdade, um presente, o empurrãozinho que eu precisava para parar de me definir em relação aos outros e começar a descobrir quem eu era, nos meus próprios termos. Na antiga cidade murada de Chiang Mai, as notificações do calendário tornaram-se impossíveis de ignorar. 3 dias para o casamento de Kevin, 2 dias, 1. Eu vinha marcando o tempo com aventuras tailandesas em vez de marcos do casamento, mas a realidade tinha um jeito de se intrometer, apesar da distância. O dia do casamento começou com um ataque de pânico às 3 da manhã em nossa casa de hóspedes. Saí de fininho para não acordar Maia em nosso quarto compartilhado, sentada nos degraus de pedra enquanto a ansiedade me atingia em ondas. Este era o momento que eu temia e tentava evitar desde que o não convite chegou. Também não conseguiu dormir? Tyler apareceu na porta, câmera na mão. Eu estava saindo para ver o nascer do sol no templo Doi Suthep. Quer participar? Hesitei, depois assenti. Sim, definitivamente sim. O complexo montanhoso do templo estava envolto na névoa do amanhecer quando chegamos, estupas douradas emergindo como ilhas em um mar de nuvens. Enquanto Tyler fotografava monges iniciando seus rituais matinais, encontrei um canto tranquilo com vista para a cidade lá embaixo. De volta a Boston, seria tarde. Kevin estaria se arrumando, talvez nervoso, cercado pelos padrinhos. Meus pais estariam vestidos com suas melhores roupas, minha mãe com seu vestido azul marinho de lantejoulas. Stephanie se transformaria em noiva, seu triunfo completo ao me excluir de testemunhar esse marco. Tyler me encontrou ainda sentada lá 1 hora depois, com suas fotos terminadas. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao meu lado. Hoje é o casamento, não é? Perguntou baixinho. Assenti, sem confiar na minha voz. Imaginei. Você está com esse visual a semana toda, como se estivesse se preparando para o impacto. Ele hesitou. Quer conversar sobre isso? Na verdade não, admiti, mas talvez eu precise. Ele esperou pacientemente enquanto eu organizava meus pensamentos. Tenho tentado entender por que dói tanto, finalmente disse. É só um dia, né? Mas parece que estou sendo apagada da vida dele, da nossa história em comum. É simbólico, disse Tyler. Casamentos são sobre unir famílias, criar novos laços. Ser excluído envia uma mensagem bem clara sobre a sua posição. Exatamente. A validação foi surpreendentemente reconfortante. Eu fico me perguntando se fiz algo errado, se mereço isso de alguma forma. De tudo que você nos contou, a única coisa errada que você fez foi existir como um lembrete de quem seu irmão era antes da noiva dele chegar, disse ele, em um tom prático, em vez de compassivo. Algumas pessoas precisam apagar o passado para seguir em frente. Ele diz mais sobre elas do que sobre você. Observamos em silêncio o sol nascer por completo, dissipando a névoa e revelando a cidade extensa lá embaixo. Tenho pensado em escrever uma carta para ele, confessei, não raivosa nem acusatória, apenas honesta sobre como isso me afetou. Não tenho certeza se devo enviá-la. Quer ajuda para redigir? De volta à pousada, Maia e Luiz organizaram um passeio surpresa de um dia para uma cachoeira escondida da qual ouviram falar por moradores locais, um gesto para me distrair. O gesto quase me fez chorar. Primeiro, café da manhã e escrever cartas, declarou Maia. Depois, aventura. Nada de chafurdar hoje. Enquanto comíamos arroz glutinoso com manga e um café tailandês forte, abri meu coração no papel, com a gentil orientação ocasional de Tyler. Querido Kevin, enquanto você lê isto, provavelmente está casado. Espero que seu dia tenha sido tudo o que você sonhou. Apesar de tudo, quero que você seja feliz. Isso não mudou desde que éramos crianças, quando eu admirava meu irmão mais velho como meu herói. O que mudou foi a minha compreensão do nosso relacionamento. A sua decisão de me excluir do seu casamento esclareceu coisas que eu vinha tentando ignorar há anos. O irmão que certa vez dirigiu horas para me trazer sopa quando eu estava com o coração partido não teria permitido que ninguém, mesmo alguém que ele ama, afastasse a sua única irmã em um dia tão importante. Não estou escrevendo para fazer você se sentir culpada ou exigir explicações.
Estou escrevendo porque guardar esses sentimentos dentro de mim se tornou doloroso demais, e preciso liberá-los para seguir em frente. Não ter sido convidada para o seu casamento doeu mais do que consigo expressar. Parecia uma declaração pública de que nossa história e vínculo compartilhados não significavam nada comparados às preferências da sua nova família. Não se trata de não gostar da Stephanie ou de não apoiar o relacionamento de vocês. Trata-se de me sentir descartável para alguém que um dia me fez sentir insubstituível. Trata-se de me perguntar o que mudou em você, em mim, em nós, que tornou minha presença no dia do seu casamento indesejada, em vez de essencial. Estou atualmente na Tailândia, buscando meu caminho em meio a essa dor. Conheci pessoas incríveis que me ajudaram a ver que família é tanto que nascemos com ela quanto que escolhemos. Espero que um dia possamos reconstruir um relacionamento baseado no respeito mútuo e no desejo genuíno de conexão, em vez de apenas na obrigação ou na história compartilhada. Sempre guardarei com carinho o irmão que você foi para mim enquanto crescia. Espero um dia conhecer e guardar com carinho o homem que você se tornou, se houver espaço para mim nessa foto. Com carinho, Haley. Selei a carta em um envelope, endereçando-a à casa dele em vez do destino da lua de mel. Não sabia se eu realmente a enviaria, mas escrevê-la foi como abrir uma ferida dolorosa, mas necessária para a cura. O passeio pela cachoeira provou ser exatamente o que eu precisava, uma caminhada extenuante pela selva densa, a recompensa de nadar em piscinas cristalinas sob cascatas, um piquenique em pedras aquecidas pelo sol. Naqueles momentos de pura presença, o casamento de Kevin se tornou um ruído de fundo, em vez de ser o evento principal do meu dia. Naquela noite, enquanto os outros saíam para explorar o famoso mercado noturno de Chiang Mai, fiquei para trás, sentindo uma necessidade repentina de solidão. Quando meu telefone tocou com o número da minha mãe, quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Haley, você está me ouvindo? A conexão não está boa. A voz da minha mãe soou fina e distante. Estou ouvindo, mãe. Como foi o casamento? Perguntei, surpresa com a minha própria compostura. Lindo. Tudo correu perfeitamente, disse ela, e então fez uma pausa. Exceto por uma coisa. O que foi? Seu irmão ficou te procurando, disse ela suavemente. Durante a cerimônia, durante as fotos, durante a primeira dança, ele esquadrinhou o salão como se esperasse que você aparecesse. Algo apertou meu peito. Ele disse alguma coisa? Não diretamente, mas parecia distante, distraído. Até a Stephanie percebeu. Outra pausa. Acho que ele se arrepende de como as coisas aconteceram, querida. Eu não sabia bem como me sentir em relação a essa informação. Uma parte de mim queria vingança, que Kevin percebesse seu erro e sofresse por ele. Outra parte simplesmente sentia tristeza por nós dois, presa em padrões que nenhum dos dois compreendia completamente. Agora acabou, eu disse finalmente. Espero que eles sejam felizes juntos. Depois que desligamos, sentei-me na varanda da pousada, observando a vida na rua lá embaixo, processando a conversa. Meu telefone vibrou novamente por volta da meia-noite. O número do Kevin. Meu coração disparou quando atendi. Haley, sua voz estava arrastada, o ruído de fundo sugerindo um bar ou boate. É você? Sou eu. Você não deveria estar comemorando agora? Estou. Estamos. Lua de mel em Bali. Ele parecia artificialmente alegre. Mas eu precisava te ligar. Precisava ouvir sua voz. Você está bêbado, Kevin. Talvez. Provavelmente. Ele riu, depois sua voz baixou. Eu cometi um erro, Aius. O maior erro. Deveria ter te chamado. Ao fundo, ouvi a voz de Stephanie, áspera de irritação. Kevin, com quem você está falando? É minha irmã, ele respondeu, a voz se afastando do telefone. Só estou contando a ela sobre o casamento. Agora, é nossa lua de mel. Desligue. Só um minuto, ele protestou. Agora, Kevin, o tom dela não admitia discussão. Ele voltou ao telefone. Tenho que ir. Mas eu precisava que você soubesse que senti sua falta. A gente resolve isso quando eu voltar, tá? Prometo. Te amo, Aius. A ligação terminou antes que eu pudesse responder.
Fiquei sentada olhando para o meu celular, com as emoções à flor da pele. O Kevin que ligou, emotivo, arrependido, facilmente influenciável, era o irmão de quem eu me lembrava e o marido que eu temia que ele se tornasse. Seu momento de clareza, proporcionado pelo álcool e pela distância da influência imediata de Stephanie, confirmou o que eu suspeitava. Ele sabia que me excluir era errado, mas não teve coragem de se manter firme. No entanto, sua promessa de consertar isso a soou vazia. O que exatamente consertar significava? Um pedido de desculpas tardio? Uma inclusão ocasional quando Stephanie permitia? Eu não tinha mais certeza de que isso era suficiente. Tyler me encontrou ainda na varanda 1 hora depois, voltando do mercado noturno com um saquinho de papel. Achei que você ia precisar disso, disse ele, revelando uma garrafa de uísque tailandês e 2 copos pequenos. A Maya mencionou que sua mãe ligou. Novidades do casamento? Assenti, aceitando uma dose medida. E o Kevin também, na verdade. Me ligou bêbado da lua de mel para dizer que se arrepende de não ter me recebido. Tyler arqueou uma sobrancelha. O que você acha disso? Confuso, triste, ainda um pouco irritado. Tomei um gole de uísque, apreciando seu calor. 2 meses atrás, aquela ligação teria significado tudo para mim. Agora, não tenho certeza se muda alguma coisa. Porque palavras são fáceis, sugeriu Tyler, especialmente as bêbadas. Exatamente. Ele teve meses para me defender, para insistir que eu fosse incluído. Ele escolheu não fazer isso, repetidamente. Um telefonema cheio de remorso não apaga isso. Ficamos sentados em um silêncio acolhedor, os sons distantes da cidade criando um cenário suave. O monge do templo disse algo que não me sai da cabeça, eu disse finalmente, sobre direcionar a energia para onde ela pode fazer a diferença. Gastei tanta energia em um relacionamento no qual o Kevin não estava igualmente envolvido. Olhei para as luzes cintilantes de Chiang Mai, tão distante de tudo que me era familiar, mas de alguma forma me sentindo mais em casa do que nos últimos meses. Agora, acho que preciso estabelecer alguns limites. Se, quando ele me procurar novamente, sóbrio, eu for honesto sobre o que preciso dele daqui para frente, não promessas, mas ações consistentes que mostrem que sou importante. Virei-me para Tyler. Mas também estou percebendo que minha felicidade não pode mais depender das escolhas dele. Ele brindou com um copo no meu. Isso, meu amigo, parece o começo da liberdade. Meus últimos dias na Tailândia se passaram em um caleidoscópio de experiências: soltar lanternas de papel no céu noturno durante um festival local, aprender a cozinhar pad thai autêntico com uma avó que não falava inglês, mas se comunicava perfeitamente por meio de sorrisos e gestos, meditar ao nascer do sol com Maya, fotografar a vida nas ruas com Tyler, provar frutas exóticas em mercados com Luiz. A cada nova experiência, o casamento e suas consequências se tornavam cada vez mais vagos, uma dor significativa, sim, mas não mais a história que define minha vida. Você está diferente de quando nos conhecemos, observou Audrey em nossa última noite juntos em Bangkok, de onde havíamos retornado para pegar nossos respectivos voos de volta para casa. Menos tensos, mais presentes. A Tailândia me mudou, eu disse, mas não era bem isso. Ou melhor, me deu espaço para me transformar. Trocamos informações de contato com promessas sinceras de manter contato. Tyler seguiria para o Vietnã, Maya de volta ao Canadá para o ano letivo, Luiz para a Indonésia para continuar no trabalho. Os colegas notaram a diferença imediatamente. Seja lá o que for que essas férias tenham feito, você deveria engarrafar e vender, disse meu chefe depois que apresentei novas ideias para a campanha do nosso cliente em dificuldades. Você está praticamente radiante. Dediquei-me aos projetos com criatividade renovada, parando de trabalhar horas extras por uma vaga sensação de que não tinha nada melhor para fazer. Em vez disso, estabeleci limites mais claros entre trabalho e tempo pessoal, usando as noites para explorar aulas de fotografia locais, participar de um grupo de caminhadas e experimentar técnicas da culinária tailandesa. Kevin voltou da lua de mel 2 semanas depois que eu voltei para casa. Sua mensagem foi casual, como se nada de significativo tivesse acontecido entre nós, de volta à cidade. Café em breve. Combinamos de nos encontrar em um café neutro no meio do caminho entre nossos bairros. Cheguei cedo, reservei uma mesa no canto e pedi um chá para acalmar meus nervos. Quando ele entrou, fiquei impressionada com sua aparência comum, o mesmo Kevin de sempre, não o vilão ou herói que minhas emoções o pintavam.
Você está ótima, disse-lhe depois de um abraço desajeitado. Diferente, de alguma forma. A Tailândia concordou comigo, respondi simplesmente. Ele assentiu, mexendo na xícara de café. Sobre o casamento. Tudo bem, interrompi. Você não precisa explicar. Mas eu preciso. Sua expressão era de dor. Tenho sido um péssimo irmão. O jeito como tudo aconteceu com o convite foi errado. Eu sabia que era errado mesmo quando aceitei. Por que você fez isso? Perguntei, a pergunta que me assombrava há meses. Ele suspirou profundamente. É complicado. Stephanie e a família dela tinham essa visão do dia perfeito. Quando os pais dela se ofereceram para pagar a maior parte, vieram com condições quanto à lista de convidados. Eu disse a mim mesmo que era só um dia, que não importava muito no contexto geral. Mas importava, eu disse baixinho. Era um símbolo de algo maior acontecendo entre nós. Agora eu vejo isso. Ele olhou para o café. Para constar, me arrependi o dia inteiro. Parecia errado não ter você lá. Agradeço por você ter dito isso, eu disse, surpresa ao descobrir que eu realmente falava sério. Mas Kevin, isso não é só sobre o casamento. É sobre anos de afastamento, de deixar seu relacionamento com a Stephanie mudar seu relacionamento comigo. Ele não negou, o que já era alguma coisa. Não sei como equilibrar tudo. A Stephanie às vezes sente ciúmes do meu relacionamento com você, de como éramos próximos quando criança. Ela não tinha isso com os irmãos. Isso é compreensível, eu disse cuidadosamente. Mas isso não significa que seja aceitável me excluir de partes importantes da sua vida. Não estou pedindo para ser sua prioridade, mas estou pedindo para ser valorizada. Você é valorizada, ele insistiu. Eu te amo, Ayus. Isso nunca mudou. Amor não é só um sentimento, Kevin. São ações. É se mostrar. É, às vezes, fazer escolhas difíceis para proteger relacionamentos importantes. Respirei fundo. Daqui para frente, preciso ver um esforço consistente da sua parte se você me quiser na sua vida, não apenas quando for conveniente ou quando a Stephanie aprovar. Ele pareceu surpreso com a minha franqueza. A antiga Haley poderia ter aceitado o pedido de desculpas sem condições, grata por qualquer reconexão. A nova Haley entendia seu próprio valor bem demais para isso. É justo, disse-lhe finalmente. Quero melhorar. Sinto falta da minha irmã. Sinto falta do meu irmão também, admiti, aquele que me via com clareza e valorizava o que via. Conversamos por quase 2 horas, abordando assuntos que deveríamos ter abordado anos atrás. Não houve resoluções milagrosas nem reconciliações emocionadas, apenas 2 adultos reconstruindo timidamente uma ponte danificada, nenhum dos dois com certeza de que ela resistiria, mas ambos dispostos a tentar. À medida que o outono se transformava em inverno, Kevin fazia pequenos, mas constantes esforços, telefonemas semanais, almoços de negócios ocasionais, até me convidando para jantar em sua casa, embora Stephanie permanecesse friamente educada, em vez de acolhedora. Aceitei essas propostas com um otimismo cauteloso, mantendo a vida plena que havia começado a construir depois da Tailândia. O dia de ação de graças trouxe o primeiro teste de verdade, uma reunião familiar na casa dos meus pais, com a presença de Kevin e Stephanie. O potencial para constrangimentos era alto, mas cheguei centrado após uma meditação matinal e determinado a me concentrar na gratidão em vez da mágoa persistente. A frieza de Stephanie continuou, mas percebi que me afetava menos do que antes. A opinião dela sobre mim era problema dela, eu não precisava mais da aprovação dela para validar meu lugar na vida do meu irmão. Kevin notava o comportamento dela com mais clareza agora, ocasionalmente redirecionando as conversas quando ela se mostrava indiferente ou me ligando em particular para garantir que eu me sentisse incluída. Pequenos passos, mas significativos. Enquanto os pratos eram retirados e a família se dispersava em diferentes sofás para tirar sonecas depois das refeições, Kevin me encontrou na varanda dos fundos. Obrigado por estar aqui, disse-lhe simplesmente. Significa muito. Ainda bem, embora quase não tenha ido, eu disse. Recebi uma oferta para ir com o Tyler ao Peru nas férias. Ele está fotografando Machu Picchu para National Geographic. O Tyler é da Tailândia? Perguntou Kevin, parecendo genuinamente interessado.
Vocês mantiveram contato? Assenti, mostrando a ele fotos recentes que o Tyler havia enviado de suas viagens. Todos nós, Maya, Luiz, Audrey. Estamos planejando uma viagem de reencontro para o Japão na próxima primavera. Isso é incrível, disse Kevin, e não detectei nenhum julgamento, apenas talvez uma pitada de melancolia. Você construiu uma vida e tanto enquanto eu não estava prestando atenção. Eu precisava, eu disse honestamente. Eu não podia continuar esperando que minha felicidade viesse do nosso relacionamento ser consertado. Ele absorveu isso com uma graça surpreendente. Eu entendo isso agora. Só estou grata por você estar nos dando outra chance. Mais tarde naquela noite, de volta ao meu apartamento, enviei uma mensagem de texto para Tyler sobre os eventos do dia enquanto finalizava os detalhes do meu workshop de fotografia de fim de semana. Na parede, pendia uma foto minha emoldurada que ele havia tirado no santuário de elefantes, cabeça jogada para trás em um sorriso, a luz do sol refletindo nos meus cabelos, parecendo completamente presente e viva. Ao lado, havia um novo calendário marcado com as próximas aventuras, uma viagem solo de trilha para o Maine, uma série de aulas de culinária, o reencontro com o Japão. A jornada que começou com uma exclusão dolorosa me levou a uma inclusão inesperada em um mundo mais amplo. O irmão que antes era minha definição completa de família agora era apenas um fio importante em uma rica tapeçaria de conexões. Enquanto me preparava para dormir, notei que Kevin tinha curtido minha postagem recente no Instagram, um autorretrato tirado no topo de uma trilha local. Um pequeno gesto, mas que sugeria que ele finalmente estava me vendo como eu era agora, não apenas quem eu era em relação a ele. O caminho a seguir permanecia incerto. Relacionamentos danificados por anos de negligência não eram reparados em semanas ou meses. Stephanie talvez nunca me acolhesse plenamente. Kevin poderia ter dificuldade em cumprir suas promessas quando pressionado. Mas, pela primeira vez, encarei essas possibilidades sem medo. Minha felicidade não dependia mais de resultados que eu não podia controlar. O convite que um dia me devastou, finalmente me trouxe um presente inesperado. Me forçou a descobrir quem eu era além de ser irmã de Kevin, além de padrões familiares e limitações confortáveis. Ao perder o que eu considerava essencial, encontrei algo mais valioso, eu mesma. E você? Já passou por uma exclusão dolorosa que acabou levando a um crescimento inesperado ou teve que estabelecer limites com familiares que te machucaram? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com você, clique no botão de inscrição e curta este vídeo para ajudar outras pessoas a encontrá-la. Lembre-se, às vezes, as rejeições mais dolorosas podem levar aos redirecionamentos mais belos. Obrigada por trilhar esse caminho comigo hoje. E até a próxima, continue criando suas próprias aventuras, independentemente de elas incluírem todos que você esperava ou não.